Muito bom dia a todos os alunos do oitavo ano da Escola Dr. José Simões Filho. Professor Michel, passando aqui com a aula de História de hoje, né, que nós temos como tema, né, as rebeliões na América Portuguesa. Né? Como eu prometi para vocês, esse vídeo aqui é um vídeo explicativo, aonde nós iremos, onde eu irei tirar algumas dúvidas, né, eventuais sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Para começar, pessoal, é assim, o Brasil ele foi descoberto, né, digamos, a historiografia fala que o Brasil foi descoberto em 1500, né, no ano de 1500 por Pedro Álvares Cabral, né, e tal, e tal, tal. Então isso é uma história que a gente já conhece, né? Apesar de existirem correntes, né, contrárias, né, acerca do descobrimento do Brasil, que não pairam, né, sobre a figura do Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral ele foi uma figura importante, né, no processo de descoberta do Brasil, né, da chegada ao Brasil. Porém, eu acredito que alguns outros navegadores antes do Pedro Álvares Cabral chegaram aqui, né? Inclusive o próprio espanhol Vicente Pinzón, né, chegou aqui no Brasil antes da chegada do Cabral. Então isso são conjecturas, né? Ou seja, são teorias em que a gente se baseia naquela teoria que predominou, né? Predominou que o Cabral chegou aqui. Então, eu não acredito. Eu, como historiador, não acredito muito nessa história. Né? Eu acredito mais na teoria de que quem descobriu o Brasil foi o Pinzón. Mas aí, né, não é nem que tenha descoberto, né? Porque o Brasil já aparecia, né, em alguns mapas, né, antigos, né, muito antes do tempo de Cabral, né? Mahandetti, né, que é um cara que Esdras, né, que veio depois, mas o Mahandetti ele foi um cara que já tinha feito mais ou menos assim uma espécie de mapeamento, né, assim, mais antigo, né, até que ajudou, né, o Colombo, né, Cristóvão Colombo a chegar na América, né, ali na região ali da América Central, ali no Haiti, né, na República Dominicana, enfim. Então são conjecturas em que, assim, eu como historiador e como professor, eu sempre gosto de passar para os meus alunos que quem descobriu o Brasil não foi o Pedro Álvares Cabral, foi o Pinzón. Mas o assunto não é isso. O assunto é o fato de que o Brasil foi descoberto, né, no final do século XV para começo do século XVI, né, porque você começa a contar até 1500, século XV. 1501, século XVI. Então começa a contar a partir do primeiro ano. Né? Mesma coisa ano 2000. Até o ano 2000 era século XX. Agora, a partir de 2001, aí começou o quê? Século XXI. Então, é mais ou menos por aí. Nesse segmento, né, que a gente está dando aí, a gente viu, né, que durante a ocupação portuguesa na América, houveram várias rebeliões, né? Porque assim, pessoal, no começo o Brasil não era chamado Brasil. Esse nome Brasil, ele veio depois, né? Eu acredito que a maioria de vocês nunca tenha parado para se perguntar o porquê desse nome Brasil. Isso vem da onde? Ah, professor, eu aprendi que o nome Brasil ele veio daquela árvore, né, chamada pau-brasil. Sim, mas pau-brasil. Bom, pau-brasil é uma árvore normal, né? Que tem, né, no interior do tronco da árvore, né, uma coloração absolutamente avermelhada, né, um vermelho sangue, né, que tira uma tinta, né? O vermelho ele é tão intenso, né, que era utilizado na Europa para tingir, usado como tinta para tingir tecidos, né? Daí a importância do pau-brasil, né? Para os europeus, né, que eles levavam daqui o pau-brasil para chegar na Europa e fazer esse processo de tintura, né, das roupas e tal. Até porque o vermelho era uma cor utilizada somente pela classe rica, né, pelos reis, pela nobreza. Então não tinha condição de usar um vermelho. Isso daí não existia.
ou era preto ou era branco, né? Ao contrário do que a gente pensa, né? Na Europa era assim. Então, pessoal, Brasil, né? A palavra Brasil. Bom, Brasil, pessoal, é uma palavra que vem derivada do português medieval, né? Que significa brasa. Por incrível que pareça, brasa. Mas brasa, em que sentido? Brasa por causa da coloração da madeira. Então era como se fosse um pau braseiro, entendeu? Não era um pau Brasil. Pau braseiro ou Brasil. O que é um Brasil? Gente, um Brasil nada mais é do que um recipiente que você tem, né? Que naquele tempo na Europa não tinha energia elétrica, óbvio, né? E assim, a iluminação das ruas, né? Nas cidades europeias era muito precária. Então eles utilizavam um pedestal de ferro, né? Enorme, né? Assim, um pedestal de ferro assim grandioso, né? Alto, né? E lá tinha duas funções, para iluminar e para aquecer. Então eles enchiam aquilo ali de lenha, né, de brasa, né? E quando se tornava brasa, aquecia. Quando era fogo, labareda, servia para iluminar. Então, como era o nome desse negócio, desse pedestal de ferro? Brasil. Então era um nome de um pedestal. Mas isso daí, pessoal, eu tô falando isso para vocês só a título de curiosidade. Isso aqui a gente não vai, né, se ater nisso aqui não. Isso aqui são mais curiosidades que a gente repassa, né, para os alunos, porque muitas vezes as pessoas não param para se questionar o nome das coisas. Então a gente tem a função de explicar também. Seguindo adiante no nosso conteúdo, né, nós vimos que depois da descoberta, entre aspas, do Brasil, né, no século XV, né, no final do século XV para começo do século XVI, houveram aqui no nosso território várias revoltas. Ao contrário do que as pessoas pensam, houveram várias guerras aqui no Brasil. Não foi uma brincadeira, né, de criança, ou então uma coisa mentirosa, fantasiosa, não. Houveram guerras de verdade, né, revoltas onde morreram pessoas, né. Então aqui vocês têm aqui, ó, para começar, vocês têm a Revolta de Beckman, 1684, tá? Depois vocês têm a Guerra dos Emboabas, né, de 1707 até 1709, né, durou 2 anos. A Guerra dos Mascates, né, que durou de 1710 até 1711. A Revolta de Vila Rica em 1720, né? A Conjuração Mineira, que a gente fala que para mim particularmente, ela foi a que mais marcou, vamos dizer assim, né? Que foi a conjuração, a Inconfidência, né? Que a gente chama a Inconfidência Mineira, né? Tiradentes, né? Tiradentes, que foi o mártir da nossa independência, né? Foi talvez o primeiro patriota de fato, né? Que pagou um preço muito alto pelos seus ideais de liberdade, né? Apesar de saber que a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento que surgiu na classe rica de Minas Gerais. Ela não foi um movimento que surgiu da classe pobre, muito pelo contrário. Assim como a Revolução Francesa surgiu da elite burguesa da França do século XVIII, aqui no Brasil, a Conjuração Mineira, ela surgiu na classe rica, né, de grandes latifundiários de Minas Gerais. Não foi uma coisa que surgiu da classe pobre, não. Não foram os pobres, né, que fizeram a Inconfidência Mineira. Muito pelo contrário, foi a classe rica, foi a classe abastada, a classe que tinha condições, né, e que tinha, como eu falei anteriormente, a exemplo da elite burguesa da França do século XVIII, né, que os daqui do Brasil também eram pessoas letradas, eram pessoas entendidas, eram juízes, eram advogados, eram donos, eram políticos, quer dizer, eram pessoas que tinham acesso à educação. Não foi como a revolta, digamos assim, de pessoas que não tinham instrução, ou seja, de pessoas que não tinham acesso à educação, ou seja, dos pobres. Não, nada disso, né? Então a gente tem que quebrar a gente tem que enxergar essas diferencinhas, entendeu? Essas coisinhas que tem, para a gente poder entender melhor o contexto das coisas. Então, assim, dentro desse universo,
de revoltas que houveram no Brasil, pode ter certeza, não que as outras não tivessem importância, todas tiveram sua importância, todas tiveram seu contexto histórico, todas tiveram a sua finalidade para alcançar um objetivo. Agora, as mais importantes foram a Conjuração Mineira de 1789, que no caso a gente chama de Inconfidência Mineira, como eu falei, que teve entre os seus principais líderes o alferes, né? Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, não é? Eu vou já ler para vocês ela aqui. E tivemos também a Conjuração, né? A Inconfidência Baiana, né? A Conjuração Baiana de 1798. Então, nós temos aqui essas. Depois vocês vão dar uma olhadinha em cada uma delas, né? Mas assim, entendam. Quero que vocês parem agora e entendam. Todas essas revoltas no Brasil, elas tiveram um objetivo único, em comum. Todas elas tiveram uma coisa em comum. Os impostos muito altos e as cobranças abusivas da coroa portuguesa em cima dos brasileiros. Então, assim, o governo português, ele oprimia os brasileiros da colônia, certo? Isso aqui era uma colônia ainda. Isso daqui não era o Brasil. O Brasil não era independente, prestem bem atenção. Isso daqui nós estamos falando das revoltas na América Portuguesa, porque o nome, inclusive eu vou até voltar para o começo, o nome do Brasil não era Brasil, o nome do Brasil era América Portuguesa. Esse nome Brasil veio depois, mas o nome inicial do nosso país era América Portuguesa. O Brasil, ele era o quê? O Brasil, as Américas, né? A América Portuguesa. Então é o nome que se dava lá na Europa ao Brasil. Não sei o que, você está condenado a ir para a América Portuguesa e tal, você está exilado para as Américas, né, para as colônias. Então assim, vinha para cá, tá? Então aqui era a América Portuguesa. Esse nome Brasil veio depois. Então assim, todas essas revoltas, elas tiveram uma coisa em comum, que é o quê? A alta dos preços, né, das coisas, né, os impostos muito altos, né, que os brasileiros não podiam pagar. Inclusive, eu gostaria até de explicar o seguinte: essa palavra brasileiros, ela também não existia, viu, pessoal? Nesse período aqui, não existia essa palavra brasileiros. Eu vou explicar. Não existia, naquela época aqui, no nosso país, né, que ainda não era considerado um país, era considerado uma colônia de Portugal, não existia um sentimento de nacionalidade. Por exemplo, hoje todos nós sabemos que nós somos brasileiros, não é? Todos nós sabemos. Alguém tem dúvida que a nossa nacionalidade é brasileira? Não. Porém, pessoal, antes de sermos brasileiros, nós somos o quê? Nós moramos aonde? No Ceará. E antes de morar no Ceará, nós moramos o quê? Aonde? Na cidade de Jaguaruana, que pertence a quem? Ao Ceará. Logo, nós somos jaguaruanenses e cearenses. Correto? Ok. Naquele tempo, era exatamente isso que acontecia. Por exemplo, uma pessoa chegava para uma pessoa que morava em Minas Gerais e perguntava: quem é você? Você é de onde? Eu sou mineiro. Uma pessoa que morava no Pará. Você é de onde? Eu sou paraense. Aí a pessoa podia perguntar: mas você não é brasileiro? Aí o cara ia perguntar: não, eu não sei o que é ser brasileiro. O Brasil não existia. Existia apenas a colônia portuguesa, chamada de América Portuguesa, que no caso é o quê? O Brasil. Só que naquele tempo não existia esse sentimento de nacionalidade, de unidade. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil tem 26 estados. Quem mora no Ceará é cearense. Quem mora no Rio Grande do Norte é norte-rio-grandense. Quem mora na Bahia é baiano. Quem mora em Pernambuco é pernambucano. Quem mora no Rio de Janeiro é fluminense. Quem mora em São Paulo é paulista. Então, naquele tempo, era assim que acontecia. As pessoas não... Mas antes da gente morar no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no Pernambuco, nós somos, antes de tudo, brasileiros. Brasileiros. Nós não somos apenas cearenses. Nós não somos apenas
norte rio-grandenses, nós somos, antes de tudo, nós somos brasileiros. Por quê? Porque hoje o Brasil tem uma unidade. O Brasil hoje ele é uma unidade. Uma unidade, um país, né? Que tem suas leis, que tem, quer dizer, nem sempre, né? Mas assim, que tem seu presidente, que tem seus governadores, né? E tal, seus prefeitos. Mas naquele tempo era diferente. Quem mandava aqui era Portugal, tá? Então esse sentimento de unidade não existia ainda no Brasil, que isso fique claro. E voltando aqui, todas essas revoltas tinham em comum o abuso praticado por Portugal para os habitantes das colônias, né? Seja do Ceará, seja da Bahia, seja do Pernambuco, enfim. Entendeu? Quando vocês lerem o conteúdo, vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá? E nós vamos aqui agora para a Conjuração Mineira, né? Que eu vou ler aqui para vocês e tentar explicar um pouquinho para a gente dar continuidade. A partir de 1760, as jazidas de ouro mineiras começaram a se esgotar. Apesar disso, o governo português continuou cobrando pesados impostos e fazendo proibições, como impedir a instalação de indústrias no Brasil. Quer dizer, um dos principais responsáveis pelo atraso brasileiro foi Portugal. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Nós não podemos pensar o contrário. Portugal foi um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento do nosso país. Essa política opressiva empobrecia os habitantes da colônia, claro, e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais, que no caso seria o quê? Uma colônia, né? Também uma colônia dentro do nosso país, claro. Talvez a colônia mais... a província, né, mais rica, né? Minas Gerais, né? Que lá o nome já está dizendo, são as Minas Gerais. Lá é onde foi encontrado mais ouro, mais diamantes, mais pedras preciosas, quer dizer, mais prata, quer dizer, lá eram as minas, né? De tudo que vocês imaginarem. Em 1788, quando um novo governador enviado por Portugal anunciou que haveria uma derrama, o que é uma derrama? A cobrança forçada dos impostos atrasados. Em um clima de revolta tomou conta da população. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 mil quilos de ouro. Olha só. Os colonos diziam que não podiam pagar porque o ouro estava se esgotando. As autoridades portuguesas afirmavam que o problema era que o ouro estava sendo desviado. Reagindo a essa situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite, olha só, da elite burguesa, financeira de Minas Gerais, começou a se unir. Aliás, a se reunir em Vila Rica, né, para planejar uma rebelião contra o domínio português. Entre os rebeldes estavam Tomás Antônio Gonzaga, juiz de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa, advogado e intelectual renomado, Inácio Alvarenga Peixoto, dono de jazidas e filho de grande fazendeiro e comerciante, Padre Oliveira Rolim, que era um padre, né, claro, estudou, era um padre, chefe político do Arraial do Tijuco, atual Diamantina, agiota e negociante de diamantes. Um padre, agiota e negociante de diamantes. Padre Carlos Corrêa de Toledo, dono de terras minerais e de uma grande fazenda que produzia milho e feijão, dentre os mais ricos da capitania. E Joaquim José da Silva Xavier, desculpa pessoal, é outra pessoa, viu? Eu queria pedir desculpa aqui. É Joaquim Silvério dos Reis, contratador, tá? Como se vê, eram, em sua maioria... Joaquim Silvério dos Reis era uma das pessoas também que faziam parte que era contratador, né? Como se vê, eram, como eu falei para vocês, eram pessoas, em sua grande maioria, homens ricos. Alguns deles endividados, que temiam perder tudo no dia em que a derrama fosse aplicada. Entre eles também estava um homem que tinha sido dentista prático, tropeiro, garimpeiro e que aos 30 anos tornara-se militar. Como era o nome dele? O alferes, agora sim, Joaquim José da Silva Xavier. No caso, Tiradentes, né? Conhecido por todos como aquele dentista, né, amador da época, né, que ele trabalhava como dentista, né, o Tiradentes, né. Os conjurados defendiam a independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república com a capital em São João del Rei, núcleo agropecuário e tal. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, porque senão eu vou me estender demais, tá? Queria fazer um vídeo explicativo, mas assim, entendam que leiam o resto do conteúdo, que é grande,
um pouquinho extenso, mas se vocês lerem, prestando atenção no vídeo, nesse vídeo que eu expliquei, nessa aulinha que eu fiz para vocês, tudo vai se tornar mais fácil, tudo vai se tornar mais descomplicado. Qualquer dúvida, né, eu estou aqui para vocês tirarem, né, eu estou no privado, tirem dúvidas no privado, mas a atividade eu quero que vocês mandem no grupo, tá bom? No mais, eu queria agradecer pela atenção, né, dizer que foi um prazer mais uma vez e que nós iremos ter esses encontros agora, a cada 15 dias eu irei fazer esses vídeos explicando o conteúdo para vocês, tá bom? Pois um abraço para vocês no coração, fiquem com Deus e tenham um bom final de semana.